sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro podcast da pediatria aqui em Moçambique. Eu sou a Anaísa Adrianopoulos, a vossa host, e tenho aqui uma especialista muito importante. A doutora, pode apresentar-se, por favor? Olá, eu sou a Dalila Rego, já que é preciso dizer o nome completo. Eu sou a Dalila, sou mãe da Melissa, sou mãe do Leandro e sou pediatra. Bem-vindo ao podcast. Thank you. Hoje vamos falar da esterogestação, como já tinha dito, e queria ouvir um pouco da doutora o que é a esterogestação. Então, esterogestação é um nome ou é um termo que vem sido divulgado cada vez mais, mas já é conhecido há bastante tempo, só que raramente se fala sobre o assunto. Então, é denominado esterogestação aos primeiros 3 meses do bebê após o nascimento. Algumas pessoas falam sobre o 4º trimestre da gravidez, enquanto que outros falam propriamente do primeiro trimestre de vida do bebê fora útero e o seu período de adaptação. Ok. Da vida intrauterina para a vida extrauterina. Certo. Sabemos que é um período sensível, tanto para a mãe como para o bebê, e é um momento de super adaptação dos pequeninos, porque estão habituados a estar ali no casulo, todos aconchegadinhos e protegidos, acima de tudo. O que a doutora acha que são as principais características desta fase, deste período? Então, sabes, é um período novo para a mãe, principalmente para a mãe, que estava até as suas 40 semanas, foi uma gravidez de termo, né? Habituada a ter o seu bebê dentro do útero, então com as demandas que ela já sabia quais seriam, ou seja, o bebê estava ligado a ela, e adaptar-se a esta parte externa, que é ter o bebê com as suas necessidades fora do útero, e uma adaptação para o próprio bebê, que estava ligado a esta mãe, então todas as necessidades que ele tinha eram automaticamente resolvidas, e quando ele passa para fora, não tem. E nós, como seres humanos, nós somos dependentes de cuidado no início, né? Nós não somos autossuficientes, nós não somos como um elefante que nasce, fica ali blá, 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 e depois começa a caminhar. Sim. Nós não somos assim. Então, como nós somos dependentes de cuidado, estes primeiros 3 meses em que nós saímos de uma coisa automática dentro do útero para uma coisa fora do útero, em que a gente precisa de pedir ajuda, este é o período de adaptação. O problema, indo já ao foco, o problema é que nós idealizamos como pais, nós idealizamos uma coisa quando a gravidez vai terminar, né? Por exemplo, nós as duas somos mães. Sim. Tu estás ansiosa que a tua gravidez termine. Sim. Né? Aquelas 40 semanas já estão até as 38, quando chegaste às 38. Primeiro estás ansiosa para ver a cara do bebê, depois estás ansiosa porque já não consegues dormir, depois estás ansiosa porque é muito peso, já não consegues colchute, já é muita coisa. E tu crias uma expectativa que quando o bebê sai do útero é como se a tua vida melhorasse. Né? Mas não. Mas não. Exatamente, mas não. Só que não entendemos que este mas não é necessário. Sim. Porque nós não podemos ter um bebê que ficou 40 semanas, ou são 10 meses. São 10 meses. Dentro de nós, com tudo facilitado, a ouvir o nosso batimento cardíaco, a ouvir os nossos movimentos intestinais, a sentir o nosso quente, que para ele é sempre quentinho, não muda. Sim. A ter alimento sempre que ele quisesse pelo cordão umbilical, sem ter que fazer esforço, a movimentar-se dentro do líquido. Então, se vocês notarem, o bebê tem aqueles reflexos de mexe os braços e acorda, mexe as pernas e acorda. Sim. Então, não tinha nada disto dentro do útero. Quando ele sai e começa a ter estas coisas todas, nós tínhamos uma expectativa que iria continuar a ser fácil. Não. Só que se nós pensássemos nisto, se nos dissessem, se nos preparassem, que os próximos 3 meses provavelmente não serão assim tão fáceis. Sim. Tu vais tirar um peso da tua barriga, mas tu vais só transportar isto para fora. Estes 3 meses vão continuar a ser como se tu estivesses grávida, só que vais fazer uma transição. Exatamente.
Desculpa, estou a apanhar flashbacks. Estás a lembrar, né? Sim, Eu disse. estou a lembrar. A natureza faz-nos esquecer certos períodos assim meio intensos e traumáticos. Sim. Mas já dá para. É muito intenso. Acho que é mais intenso até agora que a doutora estava a falar, mais intenso até que as últimas semanas de gravidez. É muito intenso. Como mãe da primeira viagem, então é uma coisa incrível. Em relação aos prematuros, como é que é para eles, né? Esta fase é diferente para um prematuro, porque principalmente quando tem que estar na incubadora tanto tempo, ou X tempo, é diferente. Não podem estar sempre com a mãe, às vezes. Exato. É diferente. Quanto mais cedo eles nascem, mais intenso é para o bebê, né? E tu depois podes ver traumas nisto quando eles começam a crescer, que tu não sabias que iriam existir. Sim. Então, não é fisiológico tu quebrares uma relação mãe-filho antes do tempo e sem conseguires fazer esta transição. Então, o prematuro, por exemplo, o prematuro que tem que ir para os cuidados neonatais intensivos, em que perde muito esta ligação mãe-bebê, é um prematuro, é um bebê que no futuro quase sempre tem algum trauma, que tu vais descobrir na vida adulta, na maior parte das vezes. Nós pediatras e até os obstetras, quando é prematuro, só vai aos cuidados neonatais se realmente precisa. Por isso é que tu conheces aquelas teorias do canguru. Sim. Ou seja, não é só para aumentar de peso que nós fazemos o cuidado canguru, mas é para manter o vínculo mãe-filho, que foi cortado antes do tempo. A doutora pode explicar um pouco o que é o cuidado canguru para as pessoas que não sabem? Sim. Então, o canguru nós usamos o contacto pele a pele. Sim. E assemelha-se àquela bolsa do canguru em que o bebê fica naquela bolsinha. Nós usamos o contacto pele a pele, tiramos a roupa do bebê, tiramos a roupa da mãe e o contacto pele a pele faz com que o bebê consiga ter o calor da mãe, que é o que ele já tinha dentro do útero, assim como estar em contacto com o batimento cardíaco da mãe, as emoções da mãe, estar perto da mama. Então, fica como se tivesse... Como se aquilo fosse um ambiente uterino. Sim. Né? Fica com a temperatura a 36 graus do corpo, fica com a maminha ali perto, fica com todas as sensações da mãe e ajuda a manter este útero só que fora. Ok. Em relação ainda aos prematuros, estes cuidados extras que eles precisam, que eles necessitam para o seu desenvolvimento, normalmente o que é que isso envolve? Quais são normalmente os cuidados, além do cuidado pela pele, o que é que normalmente passa uma mãe e um bebê nessa fase? Que o bebê esteja internado, neste caso. Para um bebê internado? Sim. Depende de qual é a patologia do bebê. Mas nós, desde o momento em que o bebê consiga ter algum contacto com os pais, nós favorecemos este contacto. Porque está provado que melhora clinicamente o bebê. Um bebê que é colocado em cuidados intensivos numa incubadora com contacto nosso para o bebê, ou enfermeiras para o bebê, ou mãe para o bebê limitado, é um bebê extremamente grave. Quando tu notas isto descrito muitas vezes, quando tu começas a pôr o bebê mesmo com aquele CPAP, que é o instrumento que nós usamos para o bebê ajudar a respirar, né? Mesmo com o CPAP e com todos os acessos, está provado que quando tu deixas uma mãe sentada numa cadeira e o bebê mesmo assim, com contacto físico, ou com a mãe, ou com alguém da família que permita fazer isto, tu notas que a frequência do bebê diminui, tu notas que o bebê, que a frequência respiratória diminui, tu notas que há melhoria gradual, dia após dia, só com contacto. Sim. Tá? Só que como ele está num período tão crítico e sensível, este contacto às vezes é por 5 minutos. Às vezes é por, 1 minuto, é só pouco. Às vezes é só um dedinho que tu metes na incubadora. Às vezes é só um som, o tal som branco, né? Que a gente às vezes vai pondo na incubadora, que é para imitar mais ou menos o útero.
Ou seja, nós vamos tentando imitar um bocado o que ele teria dentro, mas às vezes é muito difícil. Então imagina um bebê destes, Sim. que é bastante crítico, está em desenvolvimento, estava no quentinho da sua mãe, e depois tens picas, tens CPAP, tens bip, tens um montão de coisas a acontecer. Sim. Quando passas este bebê dos cuidados para casa ou para a enfermaria, muitas vezes as mães notam que são bebés muito, ou seja, já estão habituados, sim, a barulho, já estão habituados, sim, à agitação. Meu Deus. Em relação ao ambiente externo, como é que ele influencia o desenvolvimento do bebê? Saindo já da parte dos prematuros. Nesta parte da esterogestação, como é que nós ajudamos a acalmar este bebê? Sim, e também depois, durante a fase de esterogestação já de um bebê normal. A passar desta fase. Okay. Então, nesta fase, tu tens que transmitir isto para os pais, tu tens que tentar imitar ao máximo o ambiente intrauterino, e ao mesmo tempo fazer uma transição deste ambiente intrauterino para fora. Okay. Ou seja, aquela coisa do não dá muito colo, porque senão vai viciar, né? Sim. Não dá colo, vai viciar, deixa chorar. Não é bem assim. Então, se ele ficou contigo 10 meses dentro do teu útero, não quer dizer que nas próximas nasceu e agora simplesmente tu cortaste o cordão umbilical e o bebê deve habituar-se à tua vida e tu continuas a viver a tua vida como tal. Sim. Então, tu já estás neste teu mundo há muito tempo. Se tu vais fazer um welcoming, um bem-vindo bebê para a minha vida, tu vais tentar trazer este bebê para a tua vida, mas deixando-o adaptado. Sim. Então, o colo é fundamental, o contacto é fundamental, o barulho que ele já ouvia dentro do útero é fundamental. A mamada livre demanda, já que ele estava dentro do útero e só tinha comida sempre que precisasse via cordão. Agora vocês não vão pôr a mamar a cada 2 ou a cada 3 horas para um bebê que decidia quando é que iria ter, o cordão estava sempre a dar alimento. Sim. Então, isto tudo está descrito exatamente para te facilitar esta transição. Sim. Agora, tu não vais querer que um bebê fique contigo no colo como se estivesse dentro do útero a vida toda. Sim. Por isso é que vais fazer esta transição. Quando conseguires, vais pôr o bebê a dormir na cama, no berço. Né? Então, durante o dia a gente diz, faz as cestas, adormeceu no teu colo, vai para o berço. Sim. Aí ele habitua-se que sai daqui vai para ali. Por muito que quando é colocado no berço, mexe um bocadinho, acorda. Ou seja, sim, as mães dizem, mas eu ponho no berço, só dorme meia hora. Não, sem problema, na boa. Se calhar daqui a bocado há de conseguir dormir mais. Só que não há como tu conseguires fazer, sim, esta transição sem pôr. Vais ter, sim, que pôr. Os barulhos, por exemplo, que existem bebés que só dormem com o quarto escuro, uma luzinha e o tal ruído branco, né? Sim. Há uns que só acalmam se a máquina de lavar estiver ligada. Há uns que só acalmam se o secador, se tu ligares o secador e com aquele barulho vai acalmar. São, sim, os barulhos que ele normalmente ouvia dentro do útero. Sim. Aos poucos tu vais deixar de usar esses barulhos e ele vai começar a estar mais atento aos barulhos do ambiente. Sim. Por isso é que a gente diz que a casa deve ser barulhenta. Não deve ser uma casa sem barulho nenhum. Sim. Porque dentro da barriga ele não estava sem barulho. Sim. Ele ouvia a tua voz, ele, sim, ouvia a música, ele ouvia a voz do pai, ele ouvia o cão a ladrar. Então, não é suposto que não haja barulho. Sim. Só tens que fazer a transição. Sim. Colo é importante, colo não vicia. Colo é importante. Deixar o bebê em luz durante o dia e em escuro durante a noite é importante. Ter um espaço onde o bebê sabe gradualmente que agora eu vou ser estimulado nestes 3 meses, né? Agora eu vou ser estimulado, agora eu vou dormir, é importante. Então, são 2 espaços diferentes. Ter um banho sem agitação, um banho... Agora falam muito aqueles baldes. Sim, já ouviste falar? Sim, aqueles baldes para o banho? Sim, então, que o bebê fica assim. Fica só com, sim, a cabecinha. Sim. Então, supostamente, aliás, é sabido que no primeiro mês de vida os bebés detestam banho. Sim. Choram muito, sim, para o banho.
porque é uma diferença de temperatura muito grande. Tu estás com água quentinha dentro, em baixo, e tu estás frio em cima. Né? Então, supostamente, este balde, qualquer balde pode ser usado, este balde dá-te uma temperatura estável abaixo do cabelo e do cabelo, do pescoço, e deve simular intraútero. Sim, que né? ficava ali a boiar. E uma temperatura boa, etc. Sim. Então, supostamente, este banho deve ser melhor. Okay. Mas aí está, tu passas este banho para o outro banho, porque tu vais começar a habituar o bebê daqui para... Sim. Então, são estas pequenas mudanças que nós começamos a fazer. Okay. Se nós soubermos que isto vai acontecer... nós vamos descompensar, porque nós sempre descompensamos. É porque é muita coisa, as hormonas também. Nós vamos descompensar, mas pelo menos nós vamos entender que nós devemos manter a ligação com o nosso bebê em vez de cortarmos, porque a sociedade impõe que tu cortes, quase sempre. Sim. Não é? Mais. Em relação aos benefícios, a doutora já falou muito dos benefícios do contacto pele a pele. Eu queria falar um pouco também da questão também do swaddle, que é uma é uma maneira de o manter. Sim. Pois, primeiro, é uma maneira de o manter não imobilizado, mas primeiro mais quentinho e segundo sem ele fazer nós chamamos os movimentos reflexos, que é quando há um pequenito movimento, quando há um pequenito susto, ou mesmo ele se mexe o braço, os movimentos são muito descontrolados e eles assustam-se. Então, pensa num bebê que está dentro de uma bola d'água, né? Se tu estiveres dentro do mar, por exemplo, e se tu mexeres o teu braço, o tipo de movimento que tu fazes não é igual ao movimento que tu fazes fora do ar. Né? Então, a água limita o teu movimento, é mais soft. Sim. Quando eles passam para fora do útero, vocês veem muito deixei, ele logo faz isto, acorda. O swaddle permite que tu consigas controlar estes movimentos, que ele se sinta mais aninhado e aí ele dorme melhor. Sim. Tanto o swaddle como o famoso ninho, né? Que é aquele rolinho, quando tu fazes o swaddle e pões ele ali. Sim. Só que aqui em Moçambique, particularmente, ou em qualquer país mais quente e úmido, eles muitas vezes não toleram, porque eles ficam muito quentes. E bebés pequenos, principalmente recém-nascidos, não toleram calor, não toleram muito quente. Sim. Então, a não ser que tu tenhas a tua casa com uma temperatura boa, com ar-condicionado ligado, fresco, tu consegues fazer esse swaddle. Mas nós que temos aquela noção que o nosso bebê não pode apanhar, não pode estar num sítio mais fresco, com o swaddle não dá. A maior parte deles não aceita. Não aceita. Eu, vou falar um pouco da minha experiência. Eu tentava fazer o swaddle ao Apolo, mas eu fazia com com material de fralda, assim, mais leve, só para tentar, porque ele tinha muito esse reflexo. Ele às vezes estava a dormir já quietinho e de repente, porque estava a sonhar, ou sei lá, fazia assim e pronto, já cortava. E tu dizias, oh meu Deus, já acabou o meu descanso. Eu tinha acabado de para eu descansar um pouco e ele só dormia bem, de facto, quando estava perto de mim. Acho que está a fazer barulho. E não dormimos. Separados. Não dormimos. Não dormiam. Eu não dormia. Mas a doutora conhece outros tipos de técnicas ou outro tipo de materiais que tem... A fraldinha acho que é o mais usado aqui, é o mais indicado, porque é o mais levezinho. Sim. Os outros tecidos, a flanela, o tecido de capulana é muito grosso, mas a flanela, o outro tecido de algodão mais grosso são muito quentes. Sim. Então, a fralda, aquelas fraldas de algodão, parecem bem fininhas, compridas, essas são as ideais. Sim. Em relação a dispositivos de movimento, luzes, e aqueles sons calmantes, a doutora estava a falar um pouco do white noise, né? O som branco, como é que eles podem ajudar também para criar um ambiente mais propício nesta fase desta gestação? Então, esses sons começaram a ficar famosos porque são semelhantes aos sons
que ele ouve dentro do útero. Então, sempre que tu tiveres um bebê, e tu vais ver isso, sempre que tu tiveres um bebê a chorar, se tu pegares no bebê, embalares e fizeres um shhh perto do ouvido, ele acalma, ele para de chorar. Sim. Mas tu não vais ficar ali horas e horas no shhh, porque depois paras e pões na cama e ele berra de novo. Sim. Então, o chamado white noise, ou ruído branco, vem fazer uma mimetização disso, né? Vem substituir isso. Então, são ruídos que, em alguma frequência, eu não sei explicar, acalmam, mudam o foco e acalmam o bebê. Sim. Então, são muito usados na hora do sono, são muito usados à noite, são muito usados durante o dia, na hora do sono, que os pais querem acalmar um bebê com cólica, um bebê com gases e que esteja doloroso, em que o colo ou a mama não alivia, o white noise pode aliviar. Quais são os outros métodos que os pais podem fazer ou utilizar, ou que são importantes nesta fase para o desenvolvimento, tanto físico como emocional do bebê? O primeiro que eu acho fundamental é colo. Para mim, colo é tudo. Colo dá-te um vínculo muito forte e nós somos uma sociedade, se virem bem, nós somos uma sociedade que dá muito colo. Os nossos bebés estão sempre numa neneca, desde pequeninos. A neneca faz-se desde o primeiro mês de vida. Algumas mães até fazem antes, mas normalmente eu acho que as avós aconselham a fazer logo no primeiro mês de vida, quando já conseguem fazer aquela coisa do tchá e põe. Então, o colo para mim é o fundamental. Colo, voz da mãe, voz do pai, toque. Manterem-se, eu ia dizer, mantendo um lar estável. Ok. Mas não sei como explicar isso. Mas é um estímulo. O bebê não ter pais que não estejam bem, né? Ou uma mãe que não esteja bem. Um ambiente de casa estável, sem grandes emoções para além do que aquilo que a mãe já está a sentir. Esse é um bom estímulo. Ou seja, um bebê seguro, um bebê com afeto e um bebê que tenha mama livre demanda é estímulo mais do que suficiente nas primeiras semanas. Depois daí, em que tu já tens um bebê que já entrou na tua casa e que já está equilibrado no teu ambiente, aí tu tens a fala, tu tens o contacto cara a cara, o sorriso que tu dás ao teu bebê de manhã quando ele acorda e ele olha para ti com 1 mês, 4 semanas, 6 semanas e sorri. Aquela conversa que ele começa a ter contigo do na hora do banho, quando sai do banho, quando o banho já não é agitado, a massagem que alguns bebés aceitam, a barriga para baixo, que eu adoro, o tummy time. Então, são muitos estímulos que tu vais começando a ter com o teu bebê a partir do momento em que tu já sabes que o teu bebê já está a entrar na tua rotina. Ok. E em relação a uma mãe, por exemplo, que agora é um tema que se fala muito, que é uma mãe que, por exemplo, infelizmente tem depressão pós-parto. Neste período de esterogestação, como é que podemos ajudar este bebê e esta mãe? Bebê e esta mãe? A primeira coisa é nós estarmos conscientes que a depressão pós-parto existe e é bastante comum, e alguém notar esta depressão pós-parto. E não, a primeira coisa que nós fazemos normalmente é criticar esta mãe ou julgar, né? E isto vai. Então, a primeira coisa é alguém de fora estar ciente que isto existe e ajudar. E assumir o papel que esta mãe não vai conseguir assumir neste período em que ela não está bem. É importante que o bebê tenha isto da mãe? É importante. Mas a natureza é tão sábia que este bebê vai conseguir adaptar-se ao outro toque, vai conseguir adaptar-se ao outro colo, se for dado em substituição da mãe. Se calhar vai ficar, sei lá, eventualmente traumatizado, não sei, agora fala-se de tanta coisa, tipo o cordão umbilical cortou-se e a mãe não existe, mas se há amor e se há contacto imediato, substituiu esta mãe foi fazer o seu tratamento, está a ficar estável e depois é integrada novamente para o seu bebê, este bebê quase que não perde nada. Certo. E pode ser pelo pai, pode ser pela avó, pode ser pela tia, pode ser por uma amiga da mãe.
E o pai tem um papel super importante, porque afinal, durante os 10 meses, este bebê ouviu provavelmente mais, espero eu, ouviu mais a voz do pai do que de uma amiga da mãe. Então, Sim. se o pai consegue substituir a mãe em muitos momentos, este bebê vai estar integrado. Sim. Agora que a doutora também tocou neste assunto, queria também falar um pouco do papel dos pais neste período da estrogestação. Como ajudar os pais a ajudarem as mães. Os pais de sexo masculino, Sim, né? Os pais. Sim, os pais. Primeiro, os pais têm que estar formatados e têm que acreditar que eles fazem parte da equipa. Sim. Né? O filho não é da mãe, o filho Sim. é da mãe e do pai. Mas este filho ficou 10 meses dentro do útero da mãe. É esperado que o vínculo mais forte, supostamente, vai ser com a mãe. Mas este pai também teve um vínculo que foi criado. Né? E é importante que se crie este vínculo durante a gravidez. Sim. Aí está, muitos pais afastam-se da mãe durante a gravidez, afastam-se do bebê quando o bebê nasce e depois só aparecem quando o bebê já está mais bebê fofo. Então é importante que o pai esteja presente durante a gravidez, é importante que o pai esteja presente no parto, no pós-parto e durante todo este período em que a mãe precisa. Tá? Ele não é um ajudante. Sim. Ele não é ajudante. Sim. Então, esta coisa do pai ajudar, o pai não ajuda. Tá? O pai é integrante da equipa, assim como a mãe. O pai não está lá para ajudar. Sim. Então, o pai está lá para ter todas as atividades que a mãe tem. A única que ele não consegue ter é dar de mamar. Sim. É a única. Mas, tirando isso, ele faz tudo aquilo que a mãe faz. Certo. E as práticas que podem ser também sugeridas para pais e mães que podem promover, a doutora falou do tummy time, pode falar de outras coisas que também podem ajudar o bebê nesta fase para esse desenvolvimento. Eu lembro que nessa fase eu tinha medo de fazer tummy time. Porque eu achava que ele ficava assim, mas depois com o tempo ele foi realmente levantando a cabeça. As mães têm muitos medos quando os bebés nascem. As mães têm muitos medos. Muitos medos, mas é justificável. Sim. Então, quais são as outras práticas assim que pode-se fazer nessa fase? Bom, tummy time é, como já te disse, ou a posição de barriga para baixo. Sim. Né? Para mim é o mais importante. E não é necessário que seja exatamente no chão ou num sítio duro em que é difícil. Sim. É difícil ficar de barriga para baixo para um bebê que ainda não tem força. Nesta parte superior. Se vocês notarem a força nos bebés, é principalmente nas pernas. Né? Eles Sim. chutam muito, Sim. eles têm muita força aqui nas pernas. Na parte de cima, esta força tem que ser criada. Então, para tudo, é preciso ser trabalhado e demora um bocado. Vai chorar? Vai chorar. Mas então, tu vais facilitar. Não consegue ficar aqui? Tudo bem, põe aqui. Sim. Se ficar aqui e já for levantando a cabeça, Sim. tu já estás a fazer um tummy time. Daqui, passa para aqui, deita-te, põe ele aqui de lado, aqui, né? Corpo para cá, cabeça aqui, e ele já está a fazer. Daqui, passa para a tua cama. Da cama, passa para a superfície mais dura. Sim. Tens o outro estímulo que é barriga para baixo, está aqui o bebê barriga para baixo, juntas as perninhas assim para o rabinho e ele vai indo para frente. Esse também é um estímulo bom. O outro é falar com o bebê, falar com mímica na cara, sorrir, fazer cara de, não é zangada, mas, né? Alterar a mímica, fazer sons, fazer o tirar a língua, mover a cara para um lado, mover a cara para o outro lado, dar cores diferentes. Vocês sabem que a visão do bebê vai mudando. Sim. Né? E uma coisa super interessante é que está mais do que provado que o bebê vê bem na distância de mais ou menos 30 a 40 centímetros, que é a distância supostamente da mama para a tua cara. Sim. Então, a tua cara vai ver
muito melhor do Sim. que vê o resto do mundo. Sim. Né? E isso é magnífico. Então, se tu já sabes disto, esta distância tu vais usar quando falares com ele. Tu vais usar cores para estimular a visão, tu vais usar sons, tu vais usar texturas diferentes quando ele começar a partir dos 2 meses a agarrar tudo aquilo que ele toca. Tu vais usar músicas em casa. Lembra-te que ele, durante o período intrauterino, se vocês ouviam muita música, se os pais ouviam muita música, ele deve continuar a ouvir esta música porque faz parte da vida dele. Né? Então, músicas e contacto. Ok. Todos os bebés desenvolvem melhor e isso vê-se muito bem nas crianças que são adotadas e que ficaram muito tempo em orfanatos. Sim. Todos os bebés desenvolvem melhor quando há afeto. Basta haver afeto. Se há afeto, esse bebê começa a desenvolver. Se não há afeto, não há colo, não há uma cara sorridente e amorosa, tu tens um bebê que não chora, um bebê que não pede colo, um bebê que não senta, um bebê que não agarra. Quando estes bebés passam para uma casa e começam a receber isto, 1 mês depois na consulta eu já vejo diferença. Então é afeto e amor. É afeto e amor. É verdade. É importante mesmo. Infelizmente, como a doutora tinha dito, no início, hoje em dia, a sociedade espera muito que as mães sejam mais despachadas, vamos dizer assim. O pós-parto já é difícil e depois deste período de adaptação da mãe e do bebê, depois tem que ir trabalhar depois deste período. Exatamente, sabes, tem aquelas... Agora estou em dúvida, não sei se é a muçulmana ou se é alguma nossa tribal. Qual é aquela tradição que a mãe só pode sair depois dos 40 dias do quarto com o bebê? Também não tenho a certeza, Mas não estou em engano, sim. Tanto, e acho que, se não me engano, algumas culturas asiáticas também fazem isso. Então, são culturas que protegem esta relação inicial da mãe com o seu bebê, né? Mas, se tu fores a ver, prejudicam a relação do pai com este bebê. Sim. Ou seja, a relação da mãe continua, a recuperação da mãe é dada importância, mas o pai deixa de ter um papel forte neste primeiro período. Sim, porque também, infelizmente, a sociedade moçambicana, posso dizer assim, aquela tradicional, vê muito a mãe como a cuidadora. A mãe é a cuidadora, o pai vai trabalhar. Exatamente. O pai não está incluído na tal equipa. Yeah. Então, acredito que é difícil, mas acho que hoje em dia, com o diálogo, as coisas vão mudando um pouco. Vão mudando. E eu vejo isso em casais mais jovens, isso vai mudando. Vem pai e mãe à consulta, os pais estão mais dentro da vida do bebê, já põem mais dúvidas, e vai mudando. Nós vamos eventualmente passar, não sei quando, daqui a uns anos. Nós agora temos licença de maternidade de 4 meses, né? Sim. 3 meses, desculpa. Sim. 3 meses e pode-se pôr um mês de férias, então pode ir 3 a 4 meses no público. E alguns privados também dão isso. Mas se calhar vamos começar a chegar a uma altura em que os pais também podem eventualmente ter uma licença maior do que têm. São 2 dias, se não me engano. Eu não sei se são 2 dias ou são 2 semanas, mas mesmo assim é muito pouco. E os pais também vão poder ter uma licença semelhante quando nós começamos a dar a devida importância, né? Sim. Quando aí nós tivermos aqueles pais que, afinal, à noite também vão conseguir ficar acordados, porque agora não ficam, porque... tem que ir trabalhar. Tem que trabalhar no dia seguinte. Tem que trabalhar no dia seguinte. Então, esta mãe vai dormir no quarto ao lado, né? Ou ele vai dormir no quarto ao lado. E depois aí já cria uma série de outro tipo de problemas, não só pai e bebê, mas como pai e mãe, que também acaba, de certa forma, influenciando o bem-estar do bebê. Exatamente. Bem, não sei se a doutora tem mais alguma coisa que queria deixar ficar aqui sobre a estrogestação. Eu acho que eu só vou deixar o mais importante para mim, que a esterogestação deve ser conhecida
E o importante é que seja conhecida até pelos obstetras, para começarem a falar com estas mães antes de o bebê nascer, elas já terem noção de como vai ser o pós-parto, como vai ser a vida dela daqui para frente. Eu já tenho, e ainda bem, eu já tenho algumas mães que vêm à consulta pré-natal comigo, antes do bebê nascer. Né? Então, esta informação eu já consigo dar antes de... Mas se tu só ouves aquela informação 1 ou 2 vezes e ouves, sei lá, às 38 semanas, provavelmente isso ainda não entra tanto. Sim. Então, se fores começando a ouvir antes ou a ler antes sobre o assunto, porque o teu obstetra está a falar, ou a tua doula, porque agora a doulas também está a falar sobre o assunto, tu acalmas-te um bocadinho, tu baixas as tuas expectativas, igual a introdução alimentar, né? Que eu sempre digo, baixem as expectativas. Sim, baixem as expectativas. Não fiquem tipo, vou dar de comida, vai mamar menos. Não, baixem as expectativas. Então, não é porque saiu daqui, vou descansar, já não vai querer ficar no meu colo, vou descansar mais. Não, baixem as expectativas, não vai ser assim. Se nós começarmos a falar sobre isto, os pais já estão preparados para o que vem. Sim. Pelo menos um bocadinho mais preparados. Sim. E vão saber que colo não estraga. Colo é importante. Contacto não estraga, é importante. O nosso bebê é o mais importante que está lá, então ele é dependente de nós e nós somos dependentes dele durante estes 3 meses. E afeto nunca é demais. Então, se o nosso bebê exige, nós damos. Exatamente. Tá? Mas espera, mais um coisa. Não há problema. Chorar também não faz mal. Sim. Tá? Então, não é porque eu estou a dizer que fica no colo e que o colo não estraga que o bebê não pode chorar por 30 segundos ou 1 minuto para esta mãe fazer xixi. Tá? Ou ele acordou enquanto a mãe estava a tomar banho e a mãe não vai conseguir tirar o sabonete do corpo porque o seu bebê começou a chorar. Não é isso. Frustrações vão surgir porque o bebê chora. Quem mama não... Como é que é? Quem não chora não mama. Sim. Né? O bebê chora para pedir alguma coisa, mas não é que este pedido tem que ser... automaticamente Sim, pediu e eu dou. Não. Chorou, tu vais acabar de fazer o que estás a fazer, vais tirar o teu sabonete, vais secar-te e vais dar o teu afeto ao teu bebê. Tá? Sim. Então, uma coisa é, não deixa o teu bebê chorar de propósito na cama, porque ele tem que dormir na cama sozinho, mas também não socorre de imediato quando tu estás a satisfazer uma necessidade tua, e sabes que daqui a 2 minutos vais satisfazer a necessidade do teu bebê. Certo. Muito obrigada, doutora, pela presença aqui no podcast. Enfim, chegamos ao fim do podcast, deste episódio do podcast, e como puderam perceber, a esterogestação é um período dos 3 meses extrauterinos do bebê. E é um período sensível tanto para a mãe como para o bebê e para o pai. Eu ia dizer isso agora, e para o pai. E para o pai. E é um momento que exige adaptação de ambas as partes. Mãe, bebê, pais e bebê. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Voltamos com o nosso próximo episódio daqui a algumas semanas. E até lá. Thank you.